Bom dia! Bem-vindos à nossa aula de hoje. Como vocês passaram de ontem para cá? E aí, realizaram as atividades de ontem e as de ontem? Quem conseguiu ver os animais no seu mundo em forma real? Eu consegui ver vários. Eu vi o tubarão, eu vi o leão, eu vi o tigre, eu vi o dinossauro, eu vi um urso. Queria saber se vocês viram também. Mas, deixando esses animais para lá, quem aqui já ouviu falar de contos de fada? Alguém já ouviu falar de contos de fada? Hein? Alguém aqui já ouviu falar daquela menininha que usa um capuz vermelho? Como é que ela chama? E daqueles 3 porquinhos que construíram a sua casa? E aquela moça, a Bela e aquela que perdeu o sapatinho no baile? E o gato que usava botas? E os 2 irmãos que encontraram uma casinha de doce? Vocês já ouviram falar dessas histórias? Não? Vamos falar um pouquinho sobre elas. Essas histórias são chamadas de contos de fada. Um conto de fadas é um tipo de história que tipicamente apresenta personagens fantásticos e reais. São até do folclore, como dragões, elfos, gigantes, gnomos, grifos, animais falantes, trolls, princesas, príncipes, bruxas, fadas, né? Duendes. Então, os contos de fada, eles apresentam sempre esses personagens e também a história apresenta um encantamento. É uma coisa muito bonita de se ver. Como a Bela e a Fera. Vocês sabem quem escreveu a Bela e a Fera? Quem escreveu a Bela e a Fera foi Gabrielle Suzanne Barbeau, ou a Dama de Villeneuve. E ela escreveu essa história em 1740. Fazem 260 anos, é isso? É muito tempo. Ixi, faz muito tempo que ela escreveu essa história. E ela escreveu lá na França, e ela é classificada como gênero literatura infantil, e é um conto de fada. A Chapeuzinho Vermelha é um conto de fadas clássico, e a origem dele foi lá das fábulas europeias. Ela foi publicada pela primeira vez pelo francês Charles Perrault, é isso. E depois os irmãos Grimm fizeram uma história que publicaram uma versão que é a que a gente mais conhece hoje. Ele sofreu bastante adaptações no decorrer do tempo. Os 3 porquinhos é uma fábula cujos personagens são todos animais. Não tem nenhuma pessoa nesse conto, tá? Só tem animais, são os 3 porquinhos e o lobo, né? E as primeiras edições dos 3 porquinhos, as primeiras vezes que elas foram escritas, elas foram no século 18. Então, ó, já tem também. Nós já estamos no século 21, né? Faz muito tempo, já se passaram mais de 200 anos também que essa história começou a ser contada. Mas a gente imagina que ela é muito mais antiga. Quem escreveu ela pela primeira vez foi Joseph Jacobs. Ele nasceu em Sydney, na Austrália, em 1853, tá? A Branca de Neve, quem escreveu a Branca de Neve foi
foram os irmãos Grimm, mas é um conto de fadas originário da tradição alemã, que os irmãos Grimm escreveram, né? Ela era contada e daí eles escreveram e publicaram um livro no ano de entre 1817 e 1822. E eles fizeram um livro com vários contos de fada que era chamado Contos de Fada para Crianças e Adultos. Então não tinha só a história da Branca de Neve ali, tinha várias histórias. Porque os irmãos Grimm são escritores de literatura infantil e eles têm mais de 200 contos de fadas publicados. E tem alguns que a gente conhece bastante, que a gente usa muito aqui no Brasil, e tem outros que a gente até nunca leu. Mas eles têm muitos contos de fadas infantis, tá? Então, para essa aula de hoje, eu vou mandar o link com a história Bala, Bombons e Caramelos, que é da Ana Maria Machado, tá? Que conta a história de um hipopótamo. É uma história muito legal e vocês vão ver que gostosa que é. Depois disso, depois que vocês verem isso, vocês vão ir lá na página 57, tá? Na página 57, tá escrito assim: você gosta de ouvir histórias? Gosta de histórias de reis, de príncipes e princesas, com bruxas más, animais e objetos mágicos? Gosta de histórias que têm encantamento e que terminam com finais felizes? Sim? Você gosta? Então você gosta de contos de fadas. Aí vocês vão ter o desenho de um livro aberto. E aqui no enunciado está escrito assim: faça um desenho que ilustre um conto de fadas que você conhece. Um que você já conhece, tá? Então você desenha ali no livro esse conto de fadas que você conhece, tá? Como se fosse assim a capa do livro. Não esqueça de colocar o seu nome, o dia de hoje e como você está se sentindo hoje, tá? Vamos cantar uma musiquinha agora? Lembram da minhoca? Estão com saudade da minhoca? A minhoca estava passando pela jaula do leão. O leão estava com fome e segurou-a pela mão. Me solta, leão, me solta, leão, me solta, seu leão. Sinto muito, minhoquinha, eu não vou soltar você. Eu estou com muita fome, uma minhoca eu vou comer. Se o Senhor vai me comer, então vou me arrumar. Vou ficar bem pintadinha, o Senhor vai adorar. Vejam só que sorte eu tenho, vejam só que sorte a minha. Vou comer uma minhoca arrumada e pintadinha. O leão soltou a minhoca então fugiu. O leão é sem noção e a minhoca dele riu. Beijos!